Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui no Fala Pouco, seu podcast semanal. Bom, como você já viu no título do vídeo, nessa podcast essa semana a gente vai falar sobre uma polêmica, né? Na última quarta-feira, o presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou um decreto de lei que previa estudos para uma futura privatização das UBSs, que são as unidades básicas de saúde, que são a porta de entrada do SUS. E aí, isso abriu portas para N polêmicas a respeito de futuras privatizações do SUS, né, do Sistema Único de Saúde brasileiro. Mas antes da gente entrar no tema e eu chamar os meus amigos Léo e Humberto, se apresentem, por favor. Eu sou Humberto Petrilli. Eu sou Léo Abrantes. Eu queria dizer para vocês se inscreverem no nosso canal no YouTube. A gente lá tem vídeos falando sobre cinema. Futuramente vamos voltar a ter vlogs, né? À medida que a pandemia acabar. Também temos esse podcast aqui, que sai no YouTube e sai também no Spotify. Caso você prefira escutar o podcast no Spotify, né? Uma plataforma mais própria para podcast. Você pode nos seguir no Spotify, lá tem uma playlist com todos os podcasts lançados até hoje. A gente está chegando em 40 podcasts. Se não me engano, esse é o número 40, ou é o 39, se não me falha a memória, é um dos dois. 39. Mas é o 39, isso. Mas são 40 podcasts. Tem um piloto, né? Tem um piloto, porque tem um podcast 00 e esse é o podcast número 39, então temos 40 podcasts. E tem uma playlist lá com todos os podcasts. Temos também o nosso Instagram, cara. Você pode seguir o nosso Instagram, que lá o nosso Instagram é mais focado em cinema. Então, a gente tem crítica, a gente tem indicação, a gente tem perfil, a gente tem artigo. A gente divulga também os posts do podcast. Temos o IGTV também. Então, tem 2 IGTVs lá lançados, tem o meu e tem o do Humberto. E futuramente vai sair aí o do Léo. E aí, mais para frente também, a gente vai estar sempre revezando quanto a isso. E, como eu já falei também, os podcasts são informados por lá. Saiu podcast novo. E, geralmente é na sexta-feira, tá? Mas pode ser que, eventualmente, algum saia no sábado, mas sempre sai. Então, fica aí de olho, segue a gente nas redes sociais, isso ajuda muito a gente no nosso trabalho. Então, é isso. Muito obrigado. Vamos lá pro vídeo. Bom, senhores, iniciando aqui nosso debate, quem pretende começar? Humberto, que ele já deu uma alfinetada aí. Mano, particularmente, sim. Primeiramente, né? As pessoas, quando vê esse lance da ideia da privatização do SUS, a princípio a gente tem que entender e saber basicamente o que é o SUS, né? Acredito que todo mundo saiba o que seja o SUS e, inclusive, já tenha utilizado o SUS pelo menos uma vez na vida. Nem que seja para fazer algum exame, para fazer alguma cirurgia. Algumas pessoas dependem do SUS para vacina, de diabetes, para vacinas. Eu utilizei o SUS durante muitos anos para o tratamento de crescimento, utilizando o GH, que é uma coisa extremamente cara, que o sistema também forneceu durante muito tempo. Então, assim, o SUS, ele é um sistema único de saúde e que muitas pessoas acreditam, ele não é de graça. Todo mundo fala, o SUS é de graça, mas não é. O SUS não é de graça. Se o SUS fosse de graça, os médicos não ganhariam salário, os enfermeiros não ganhariam salário, as pessoas de lá não ganhariam salário. Então, de qualquer forma, a gente já paga pelo SUS através dos impostos, que inclusive nós somos um dos países que mais pagam imposto no mundo. Então, nós pagamos para ter o SUS, mas, entretanto, né, a porcentagem de impostos que nós pagamos para ter acesso ao SUS é diferente de cada pessoa que paga esse tipo de imposto. As pessoas de renda mais baixa pagam menos, porque o imposto está em outras áreas, e as pessoas de renda mais alta pagam mais. Ou seja, todo mundo paga para ter o SUS, só que algumas pessoas não utilizam dele e pagam mais, não utilizam dele da mesma maneira, mas ainda assim
todas as pessoas pagam e utilizam do SUS de alguma forma. E isso eu acho muito interessante. É graças ao SUS, esse sistema público, né, de saúde que nós temos, que inclusive tantas e tantas cirurgias são utilizadas. Inclusive, eu acredito, agora eu posso estar falando merda, que até a cirurgia de troca de sexo já estava sendo cogitada para ser uma da cirurgia do SUS. Aí eu não, mas também não tenho certeza. Eu ouvi um Bom, comentário também, mas eu também não sei confirmar. cara, Mas fala aí. uma das sensações que eu tive sobre todo esse decreto, toda essa conversa, assim, total desconhecimento sobre o próprio SUS e o que ele representa para muitas pessoas. Porque a gente vive assim falando, pô, o SUS é uma bosta, pô, o SUS não tem isso, o SUS não tem aquilo. Já fui no SUS e fiquei tanto tempo esperando e tudo mais. Realmente, o SUS não é um grande sistema por exemplo, de UBS, que é o principal, assim, que chama mais a atenção das pessoas. A unidade básica de saúde, que a gente vai lá, que tem um monte de coisa. Esse assim, em grande maioria, não funciona. Mas é melhor do que não ter nada. Assim, a gente fala do saúde privada e tudo mais, sobre os planos de saúde. Muita gente tem, acho que grande maioria tem, só que ainda tem muita gente que precisa do SUS. É melhor você ter algum lugar para você correr, quando você está com emergência, principalmente, do que você não ter nada. Então, quando eu vi esse negócio da privatização, eu percebi assim, pô, essas pessoas não entendem a realidade do povo brasileiro, que muitas pessoas ainda assim têm dificuldades em pagar um plano de saúde, porque o plano de saúde é muito caro, principalmente se for mais velho, justamente você que mais precisa. Então, muitas pessoas parece que têm um descuidado ao cuidar disso, da saúde das pessoas. Então, eu sinto que faltou assim um pouco de noção dos políticos, porque talvez eles vivem numa bolha deles, saber entender mais o problema da população, assim. A gente tem dificuldade com o SUS, só que não é um problema do sistema em si, é um problema dos governantes. O sistema do SUS é invejado assim por muitos países, é um dos sistemas mais complexos que existem. Pô, países como a China, como os Estados Unidos, que são as duas maiores economias do mundo, eles não têm um setor de saúde tão amplo assim. Os Estados Unidos nem tem. A China tem, mas é muito pequeno. O Brasil tem um SUS assim, um sistema muito universal. Eles tratam sobre vacina, tratam sobre remédios de hipertensão, ajuda com a AIDS, ajuda com diabetes, tem tratamento de água, tem muita coisa que o SUS faz. Então, se a gente começar a pensar em privatizar esse negócio, isso aí vai começar a ser cobrado, entendeu? Então, uma coisa que. E o brasileiro já odeia pagar as coisas, já não gosta, tá faltando dinheiro, esse tipo de coisa. Aí soma um negócio que não apareceu, um negócio vital para você pagar, aí começa a piorar a situação, aí mexeu com o bolso, mexeu com o brasileiro. Cara, eu acho assim, a ideia do SUS, ela é uma das melhores ideias do mundo. Você tem uma saúde pública que, em teoria, deveria atender a todo mundo. É uma das coisas mais fodas de se ver, tá? Desculpa até o palavreado, mas é uma coisa muito foda, velho. Você olhar assim e falar, pô, tô com a dor no braço, vou ali no posto de saúde, de graça o cara vai me ver e vai dizer o que é, sabe? Sendo que muitas vezes a execução não é na teoria, né? A prática não é como na teoria. Mas isso, como o Léo falou, não é culpa do sistema. Também não é, eu acho que assim, não é culpa nem da falta de, assim, deveria ser mais investido, sim, mas muitas vezes esse dinheiro é mal alocado dentro do SUS. Muitas vezes esse dinheiro nem chega no SUS, é desviado. Quantas vezes a gente está vendo agora questão de desvio de dinheiro para pandemia? O dinheiro foi investido para pandemia por causa da pandemia do coronavírus, e aí, em vez de ser colocado em hospitais e tudo mais para o tratamento, ele foi desviado, ele tá em cueca de senador, tá ligado? Ele tá o governo de Santa Catarina comprou não sei quantos milhões de respiradores, não sei quantos mil respiradores, comprou da porra de um puteiro. O puteiro se passando por uma fábrica de máscara, de respirador. Então, a política brasileira é que destrói o SUS, tá? Falei tudo isso para dizer isso.
Só o SUS? Não só, né? Não só. Não só o Mas, SUS, né? tipo, falando mais especificamente do SUS, a política brasileira é que destrói o SUS. Por toda a corrupção que existe dentro desse segmento assim do Brasil. Então, para não repetir também muita coisa que vocês falaram, porque vocês realmente tocaram em quase todos os pontos que envolvem o SUS, é basicamente isso, cara. O SUS ele tem uma importância muito grande para muita gente. Você usando mais ou usando menos o SUS, em algum momento você já usou ele para qualquer que seja o momento. Se você foi fazer algum teste de DST, é pelo SUS. Se você foi tomar vacina quando você era criança, aquele cartãozinho de vacina que todo mundo tem, é, é tudo pelo SUS, aquilo ali. Então, aquele postinho de saúde do lado da sua casa é SUS, sabe? Então, muita gente não valoriza o SUS, mas ele tem a importância na vida de muita gente, ele salva a vida de muita gente. Mas também todo mundo sabe que o SUS não é um mar de flores, por causa de horas e horas que você passou na fila e não sei o que mais e tudo mais, realmente tem os seus defeitos. Mas não é porque uma coisa tem os defeitos que você vai abrir mão e dizer, privatiza então. Não é assim também, sabe? Não é tipo, vamos fazer os Correios. O Correios é uma coisa, o SUS, cara, sabe? É outra coisa totalmente diferente. Tem cláusula pétrea na Constituição que você não pode privatizar o SUS. Não é nem privatizar o SUS, mas só tem que ter um serviço de saúde público no seu país. Então, no teu país, no caso, o Brasil. Fala. Uma coisa, no caso, né, eu tava. A proposta do Bolsonaro, uma coisa que eu achei muito engraçada, inclusive, é que na proposta não falava nada de privatizar o SUS, tá ligado? Tipo, não tinha nenhum lugar que falava sobre privatização do SUS. Inclusive, o decreto ele dizia: fica qualificada no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos, PPI, a política de fomento ao setor da atenção primária à saúde, para fins de elaboração de estudos de alternativas de parcerias com a iniciativa privada para a construção, modernização e operação de unidades básicas de saúde. Então, assim, o lance era, tipo, usar a iniciativa privada nas UBS justamente para fazer muitas obras que estão paradas continuarem, sabe? Tipo, meio que usar o dinheiro privado nessas unidades básicas de saúde e fazer elas privarem. Bem, e isso aí, esse ponto é o passo inicial da privatização, sabe? Tipo, quando você tem dinheiro privado para utilizar nesse tipo de obra, você está utilizando a ajuda desse tipo de privado para isso, você está abrindo portas para a privatização do SUS. Mas esse foi um decreto que foi colocado no dia 26 e ele já foi revogado no dia 28, não deu nem 2 dias. No mesmo dia. A galera já caiu matando em cima disso. E isso é uma coisa também a ser pensada. Obviamente, eu não sou 100% a favor da privatização do SUS. Eu acho que esse dinheiro de iniciativa privada, agilizar obras, se fosse utilizado especificamente para isso, para agilizar essas obras, modernizar e etc., seria muito bom, não vejo nenhum problema. Mas aí que tá. As pessoas já vão se confundindo, porque a palavra privatizar aqui no Brasil é quase que um demônio, sabe? Tipo assim, a galera já fala em privatização, a pessoa já que empresa já pagando tudo, levando o preço da saúde para 10 mil reais para uma consulta, sabe? Tipo, sendo que às vezes não é tão bem assim. O tanto de dinheiro que a gente paga no SUS, justamente como você mesmo disse, um dinheiro mal utilizado, porque a política brasileira não fode só o SUS, mas ela fode o Brasil inteiro. A política brasileira, eu acho que ela é o ponto mais, assim, é o que mais ferra o Brasil em todos os âmbitos da política, porque todo dinheiro que vai para lá e não volta, basicamente. Então, assim, se existisse uma privatização do SUS e o dinheiro que está sendo colocado para a saúde pública fosse bem retornado para a população, é uma coisa também diferente do que simplesmente, sei lá, o SUS é privatizado e a gente continua pagando o mesmo imposto e continua tudo exatamente igual. Mas aí é que tá, eu acho muito difícil que, se por exemplo, um exemplo, vamos imaginar uma situação em que o SUS foi 100% privatizado. Eu duvido que ia diminuir a carga de imposto brasileiro. É uma coisa, é muito na perfeição você imaginar uma situação dessa que eu acho, conhecendo o Brasil, né, é difícil que isso acontecesse. Fala, Léo. Que a privatização não tirasse alguma coisa disso também, né? Porque, pô, ajudei aqui com o meu dinheiro a construir isso aqui. Você acha que eu não vou querer alguma coisa em cima também? Então, de alguma forma, vai ser cobrado alguma coisa.
a privatização. Mano, eu não sei se só você, só eu, mas eu tenho, assim, a imagem da privatização, eu imagino o João Dória na hora. Eu não sei por quê. Tipo, eu acho que ele é a personificação da privatização brasileira. Eu não sei por quê. João Eu acho que Moedo. é. Não, João Moeda é outras coisas, mas penso João Dória. Velho, eu acho assim, aqui em Pernambuco existe uma parceria público-privada com relação não ao SUS em si, questão de privatização do SUS, mas assim, o paciente está no SUS e aí vamos dizer que não tem a vaga para ele naquele leito, naquele hospital público. O governo paga a diária dele, a diária não, né? No hotel, mas ele paga a estadia dele no hospital particular da região, que seja próprio para aquele atendimento. O cara está com problema no coração, por exemplo, e não tem vaga para ele no hospital público, com especialidade em problemas do coração. Então o governo vai lá e paga para ele ser atendido no hospital particular e ser internado lá e tudo mais. É um serviço relativamente caro, mas que pelo menos aparentemente, né, eu não sei as entranhas desse assunto, mas por fora você olha e você fala, pô, funciona. Eu já aconteceu isso com parentes meus, por exemplo, que já iam ser atendidos pelo SUS e aí foram transferidos para um hospital particular e aí, tipo, sem pagar R$1, tá ligado? O que pagou foi o danado do governo. Mas eu acho que isso funciona em pequenas escalas. Se você expandir isso para o Brasil todo, fica um custo extremamente elevado. Mas foi só para citar um ponto que vocês falaram aí de questão de privatização, que não é, em teoria não é privatização, mas é uma parceria público-privada, né? Assim como fala na questão da UBS, que era uma parceria público-privada para a construção de tal hospital. Já tem outros tipos de parceria, porque também não é só um tipo de privatização, tá? Eu vi muita gente também falando que se privatizar a saúde brasileira vai virar os Estados Unidos. Mano, primeiro, tem N tipos de privatização, tá? Exatamente. Então não é só privatizou, agora virou Obamacare nos Estados Unidos. Não é isso também. Mas, agora só entra no hospital para tomar água se pagar. Mas assim, outra coisa também que eu escutei muita gente falando no Twitter foi que privatizar o SUS é uma proposta liberal. E não é. Nem se você estudar um pouco sobre liberalismo e sobre Estado mínimo, você vai ver que os liberais defendem educação, saúde e segurança pública. E o Estado tem que se manter aí, em educação, saúde e segurança. E o SUS é da área de saúde, obviamente, né? Então, assim, na verdade, eu acho que seria liberal, uma proposta anarcocapitalista, tá ligado? Exatamente. Eu ia chegar lá, tipo, um liberal que é liberal, você analisando a situação a fundo, você vai ver que nem eles defendem que o SUS seja privatizado. Porque o SUS, ele é um dos poucos segmentos do governo onde deveria ter esse investimento. Se você perguntar ao liberal, tem que privatizar os Correios? Tem que privatizar a Petrobras? Tem que privatizar não sei o que? Tem. Mas se você perguntar, tem que privatizar o SUS? Não. Porque justamente o governo tem que focar, segundo a teoria liberal, o governo teria que focar os seus recursos, realocar os seus recursos para serviços essenciais da sociedade, que são Saúde, esses três que eu já citei. E segurança. Todo o resto não tem para que o governo... É que nem você chegar assim e falar, pô, eu tenho R$10 para investir. Aí eu tenho Correios, Petrobras, SUS, segurança pública, escola, não sei o quê. Em vez de você ter que repartir esses R$10 para 20 segmentos, reparte para 3. E aí você vai ter um investimento muito maior, você vai dar uma atenção muito maior àquele segmento. A partir do momento que você privatiza a saúde pública do Brasil, já que o assunto é privatização do SUS, já que você privatiza a saúde pública do seu país, isso não é proposta liberal, isso é uma proposta anarcocapitalista, que aí, véio, já são outros 500, porque aí é como eles não querem que exista Estado. Não tem escola pública, não tem faculdade pública, não tem SUS, não tem segurança pública, não tem nada. E aí, né, outros 500. Tá? Privatizações no geral, eu não sou uma pessoa que sou contra isso. Se você me disser que eu sou privatiza os Correios, pode privatizar, velho. Quem precisa dos Correios para alguma coisa, sabe a merda que é, porque puta que pariu. E, mano, o Brasil tem mais de 400 estatais, velho. 400 estatais no Brasil, velho. É muito estatal. O Canadá tem 4, estatal, tirando essas que eu já citei, mas estatais, tem muito estatal inútil no Brasil, tá? Tem um estatal criado em 2014,
para a criação do trem-bala. Tem trem-bala no Brasil? Eu nunca vi. E tem. Até hoje, a estatal criada para a Copa do Mundo 2014. Então, você pode até pesquisar. Essa estatal ela dá um prejuízo de 1 milhão por mês. Isso daí, 12 milhões de prejuízo por com ano. salário, não é? Hã? É com o salário dos funcionários, não é? Porque, tipo, eles Sim. contrataram alguém para fazer isso, né? Sim. Então, mas, se você me perguntar, pô, tem que privatizar o SUS? Lógico que não. Sabe? Eu acho que é ruim com o SUS, pior sem ele, pô. Tá? Eu não sou uma pessoa que romantiza muito o SUS, mas eu defendo a existência dele sobre qualquer hipótese. Eu acho que Bolsonaro só conseguiria privatizar o SUS se ele desse um golpe de Estado. Fora isso, era literalmente impossível isso acontecer, porque tem toda a questão da Constituição, cláusula pétrea, e toda a questão de se ele chegar assim, vai privatizar, tá ok? Todo mundo ia pra rua reclamar. Ia ter um ou outro gato pingado que ia falar, não, privatiza essa porra mesmo, tô nem aí. Mas outros, 90% da população ia pra rua reclamar, e tinha que passar ainda por Câmara dos Deputados, tinha que passar por Senado, tinha que passar até pelo STF para privatizar o SUS. Então, não é uma simples canetada do presidente que ia fazer isso acontecer. Cara, eu acho um pouco inviável também por conta do plano de saúde também, porque são empresas que comandam a saúde também aqui. A gente tem o SUS, mas essas empresas elas trabalham simplesmente pela ineficiência do SUS. Ou seja, talvez essas empresas que ajudam a deteriorar o SUS também em prol do próprio lucro delas. Só que assim, ao privatizar o SUS, muita gente vai parar de recorrer a esses planos de saúde. Porque, vamos supor, o SUS foi privatizado, aí agora o governo lança, sei lá, lança um pagamento mensal para você usar o SUS, aí você começa a pagar. Aí vamos supor que o governo repassa, assim, 70% para a empresa que fez tudo isso. Aí pronto, a gente vai estar pagando um negócio para usar o SUS. Aí, por exemplo, muitos médicos vão agora para o SUS, porque agora eles vão ganhar bem. Agora, muitos hospitais, muitas clínicas vão perder os médicos, os planos de saúde vão ser deixados para trás. E eu duvido que essas empresas não consigam meter o dedo aqui nas negociações ou em alguma coisa. Ou elas vão querer alguma coisa para fazer parte desse negócio, ou elas vão simplesmente não deixar acontecer. Porque parece que aqui no Brasil a gente vive rodeado de esquemas que sustentam todo o sistema como um todo. Então, por exemplo, talvez a gente. É que nem. Eu sei que é a teoria da conspiração, que falam que já encontraram a cura do câncer, mas o negócio é que a Sim, indústria farmacêutica não deixaram. Eu acho que também não é bem assim, mas eu acho que existe alguma coisa que eles fazem para que o sistema consiga girar em torno deles. Então, tudo que der para eles conseguirem manter o sistema em prol deles, eles vão fazer. Então, eu acho que é difícil a gente querer privatizar o SUS, eles quererem privatizar o SUS, porque vai ter muita gente envolvida que não quer. E eu não estou falando de gente como eu, gente como o Zé da esquina. Que porra foi essa? Eu não tô falando o Zé da esquina, tô falando de corporações, empresas que ganham milhões de dinheiro à base da ineficiência do SUS. E o SUS, como tá, aí eles vão continuar ganhando muito dinheiro. E se querer mudar, eles vão começar a pensar assim, opa, tô mexendo aqui com o meu ganha-pão, entendeu? Exatamente. Inclusive, eu acho que se o SUS for privatizado, até os governantes perdem, porque não vai ter mais dinheiro para eles desviarem, tá ligado? Até eles vão perder com relação a isso. Eu acho que nem eles querem privatizar essa porra. Mas, Mas assim, para ser mais direto ao ponto, eu quero dizer assim: eu não sou a favor de privatização do SUS, em nenhuma hipótese, tá? Como eu já falei, já mencionei aqui, cara, privatizar o SUS é você simplesmente ignorar que existe uma parcela da população que, mesmo sem o SUS, porque, pô, você fala, mas a gente paga o SUS com imposto. Sim, paga, mas não esquece que tem gente que tem isenção de imposto. Tem gente que não paga imposto porque
não tem, a partir de até X de dinheiro, você não paga imposto, tipo, imposto de renda, falando, né, mais especificamente falando. E esse tipo de pessoa precisa do SUS. E não, mesmo se você disser, não vai pagar mais o SUS foi privatizado, o imposto que vocês pagavam no SUS eu vou voltar para vocês. Sim, mas e quem não pagou esse imposto? Vai ficar sem o SUS e sem o dinheiro de volta, porque ele não pagou, já que ele já não tinha, né? Vamos dizer assim. Então, você ignora parte da população assim que é mais necessitada do SUS. E assim, tem o pessoal de baixa renda e tem o pessoal que é muito baixa renda que realmente, se não tiver o SUS, velho, tá lascado. Essa é uma galera que mesmo que por exemplo, só vai no SUS, só cuida da saúde, porque tem essa sensação de que ele é de graça, sabe? Tipo, pensa assim, caraca, eu tô sentindo uma dor aqui, tô sentindo uma coisa aqui, tô precisando ir ao hospital, e só vai justamente por pensar que não vai ter que pagar nada, porque se tivesse que ir até uma rede privada, ir lá com o seu plano de saúde, fazer alguma coisa assim, e já vai ter aquela sensação de que vai estar tendo um gasto exorbitante, um gasto maior, e isso já faz a pessoa nem querer ir atrás de cuidar da própria saúde, que é uma coisa totalmente natural, que é uma coisa muito comum, e que muitas pessoas não têm tempo nem dinheiro para ficar prestando muita atenção nisso. E graças ao SUS, essas pessoas têm essa possibilidade. Tem possibilidade de vacina, tem possibilidade de transplante, tem possibilidade de justamente coisas como a gente já falou, como insulina, o que é muito, muito bom e muito raro, inclusive. A maioria dos governos não se preocupa com esse tipo de coisa. Cara, uma coisa que eu percebi também que toda essa ideia vem em cima da necessidade de cortar gastos, porque eu vi no decreto lá que ele citou muito a questão das UBSs que estão sendo criadas, levantadas, né? E às vezes falta muito dinheiro também para reforma, esse tipo de coisa. Mas é um tanto quanto questionável esse direcionamento de gastos e de cortes para a saúde, porque a gente tem tantas coisas envolvidas aqui no nosso país que dá para cortar dinheiro e simplesmente vai aumentando, porque tem o fundo partidário, o fundo eleitoral, que 2 bilhões de reais a cada ano está na eleição desse ano. aumentando, os políticos estão tendo, os partidos estão tendo mais poder ainda, mais dinheiro na mão para poderem fazer o que bem entender com eles, roubar ou tipo de coisa, enfim. Eu vi também que o Bolsonaro também dá uma ajudada na agricultura, na agropecuária também, com uma boa isenção também. Eu vi que igrejas também têm isenção de um monte de impostos, as isenções de impostos, então ajudam a fazer isso, né? Da gente ter um gasto além do necessário. É incrível como ele procura tirar cortes, tirar verba ou querer economizar em certas áreas tão fortes da nossa sociedade. Porque, para mim, assim, educação, segurança e saúde são os 3 pilares, assim, de todo o país. E a pessoa tirando desses, ou, por exemplo, investindo um totalmente e o outro não, isso dá problema, entendeu? Então, a pessoa tenta preservar gastos, mas ela deixa outros pedaços que o convém, mas eles tiram de coisas como o SUS, tira como de outros cantos, assim, educação e tudo mais. Enfim, é um pouco questionável essas decisões e é mais uma decisão questionável, é mais uma polêmica para o governo que vai se acumulando. Outras pessoas abriram os olhos, outras não. Enfim, é assim que começa, né? Todos Eu os acho que problemas assim, do país. o governo Bolsonaro já atacou o F aí para a opinião pública há muito tempo, porque ele sabe que ele tem os seguidores deles que Bolsonaro pode falar o que quiser que vai ter gente que vai concordar. Já Assim tinha como gente concordando já com o SUS, assim, não, tá certo, exato, não sei o exato, quê. exato. Então assim, vai ter gente que vai concordar com ele, não importa o que ele diga, tá? Isso é o mal, eu acho que a gente vê mais escancarado com o Bolsonaro, mas isso tem com outros políticos também, né? Mas ele sabe que ele vai ter os lunáticos dele defendendo ele, e aí ele pode fazer o que ele quiser, então ele bota aí, vamos privatizar o SUS. Ele joga assim pro público para ver, ele joga tipo assim, vamos privatizar o SUS, ponto. E ele joga pra população.
Se ele vê que a galera vai ter uma galera que, olha, pode ser que se a gente quiser forçar, privatiza. Mas como ele viu que teve uma bolha de gente criticando esse ponto, ele falou, tá, então foda-se. E aí ele já preparou a caneta para revogar. Eu acho que ele já assinou o decreto, já com outro decreto para revogar depois, já. Porque não é possível, tá ligado? Que ele fosse imaginar que um decreto desse passaria em branco. Mas ele joga mesmo, assim, ele não tá nem aí, cara. Ele, como eu disse, ele já cagou pra opinião pública há muito tempo. Já cagou pra jornal, ele fala mal do jornal, do jornalista, até dos eleitores dele ele fala mal. Então, é muito complicado, mas... né? Brasil, mais um capítulo da história aí do Brasil. Brasil. O dia que tentaram... Meu Brasil. O dia que tentaram privatizar as UBS. Porque assim, cara, vamos dizer que esse projeto de privatização da UBS passasse. Não ia demorar muito para surgir um processo onde quisesse privatizar o sistema inteiro. Porque ele falou, privatizamos a UBS aqui e agora é o SUS inteiro. E aí fodeu. Já passou a primeira, vai passar o resto, sabe? Então, ainda bem que caíram em cima, diversos segmentos da sociedade caíram em cima dele. Acho que também falta um pouco de transparência também, né? Porque, assim, você quer jogar uma conversa, você quer jogar algum assunto, um tema, assim, na população, ou para saber a opinião pública, assim, disserte sobre isso, entendeu? Comente direito, não fique escrevendo como se com travessão no Twitter, entendeu? Faça um comunicado oficial ou escreva alguma coisa, tenta explanar para as pessoas a sua visão, o seu ponto, para que a gente não julgue você como um retardado, entendeu? Porque é a impressão que passa, porque eu tenho certeza que ele ficou, tá certo, Paulo Guedes, eu vou privatizar o SUS inteiro aqui, tá ok? Eu sinto que foi exatamente isso, tá ligado? Então, acho que falta uma transparência maior, porque a gente fica criando teorias e pensando um monte de coisa que pode acontecer, e às vezes a simples verdade pode trazer o que a gente não entendeu, entendeu? Então, por exemplo, Exatamente. se ele tivesse escrito um comunicado oficial, uma coisa mais certeira, um pensamento, ou uma ideia, sei lá, de um analista, de um profissional mais eficaz na área da saúde, alguma coisa assim, eu acho que traria até um pouco mais de coisa e geraria um debate interessante. Ou, por exemplo, não chegaria ao ponto de ter fake news sobre ele, alguma coisa assim, sabe? Porque as conversas distorcem muito passando um para o outro. Então, acho que faltou um pouco mais de comunicação, assim. Não só do Bolsonaro, mas, assim, acho que é uma coisa geral. As pessoas não têm a tendência de se comunicar e passar a clareza, entendeu? Isso abre interpretações. Isso faz com que nós pensemos coisas que geralmente não é, entendeu? Então, acho que faltou um pouco disso. Bom, passamos aí de meia hora de vídeo, podcast no caso, né? Se você está no YouTube, no Spotify é só o áudio, mas se você está no YouTube é um vídeo. E senhores, muito obrigado pela participação de hoje. Vamos aqui dando uma encerrada nesse podcast. Muito obrigado a todos. Um bom dia a todos. E como a gente já falou no início, você chegou até aqui, cara, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar. Deixe sua opinião também nos comentários. Você é a favor ou contra? Eu sou contra a privatização do SUS. Léo, pelo que falou, é contra também. Humberto, tu é contra ou tu é a favor da privatização do SUS, Humberto? Eu sou... mano, acho que eu sou contra, mano. Eu sou contra a privatização do SUS, só que eu sou medianamente a favor da proposta. Entendi. Então, é isso, as suas opiniões aí nos comentários também. Compartilha esse vídeo ou esse áudio aí no Spotify. Manda no Zap. E pega o link, manda aí no Zap, no grupo manda no grupo da família e fala. Manda no grupo da família e fala: "Olha, tia, tá aqui, ó. Escuta essa porra aqui, tia." Dá ouvido nesses caras, meus. Os caras são bons demais. Eu vou mandar pra minha tia que tem diabetes e o SUS paga tudo pra ver o que ela acha.